Oi pessoal, tudo bem? O professor está aqui, o professor de Transformações Químicas do UFBC. Neste vídeo eu comentarei alguns conceitos a respeito de equilíbrio químico. Nessa videoaula, eu vou comentar um pouco mais sobre o conceito de equilíbrio químico, que é definido por K maiúsculo, a equação de equilíbrio químico, o significado de K, como que a partir de K a gente consegue calcular concentrações no equilíbrio, ou o contrário, como que a gente consegue determinar K a partir das concentrações do equilíbrio, o conceito de quociente de reação, quando que a gente usa o Q maiúsculo, e a relação de K com o ΔG, que está relacionado à espontaneidade de uma reação. Bem, equilíbrio químico, pessoal, a gente consegue identificar facilmente quando a gente descreve equações químicas por esse símbolo, que é uma dupla seta, dupla meia seta ou dupla seta, tá? Toda vez que você deparar com uma equação química e tiver essa dupla seta entre os reagentes e os produtos, isso significa que a reação é reversível. A e B podem virar C e D, mas chega um momento que C e D acaba voltando a A e B. Tá? Então o equilíbrio é atingido principalmente quando as duas reações AB virando CD e de CD virando AB ocorrem na mesma velocidade. Como que é definida essa constante de equilíbrio? É definida pelo produto, por uma razão entre o produto das concentrações dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, A e B. Ok? Quando muitos livros textos identificam como índice, colocam o índice C. Quando você tem um Kc, significa que é uma constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Como eu estou descrevendo aqui em colchetes. Existem outros tipos de equilíbrio, constantes de equilíbrio que vai variar bastante dependendo do índice aqui. Então a gente tem Ka, Kb, Kps, Kw, Kh e assim vai. Quando você tem reagentes com diferentes estados físicos, a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever as equações de equilíbrio. Por exemplo, nessa reação que você tem enxofre sólido sendo oxidado para dióxido de enxofre, a constante de equilíbrio vai ser dada somente pela razão da concentração do produto pelo reagente, o oxigênio. Por que a concentração de enxofre não entra nessa equação? Porque ela é um sólido. Então, se a gente tentar calcular concentrações de sólido, é meio difícil de mensurar. O que pode se assemelhar à concentração de sólido é a densidade. A densidade é uma propriedade intrínseca do elemento. Então, ele não entra aqui, porque ele é quase constante. Então, a gente coloca aqui sólidos não entra na equação de K. Outro exemplo aqui de um equilíbrio, você tem amônia reagindo com água, dando íon amônio e hidroxila, tá? A constante de equilíbrio para essa equação é dada pela concentração de amônio vezes concentração de hidroxila, dividido pela concentração de amônia apenas. Por que agora, nesse caso, a água, por estar em estado líquido, não entra na equação de equilíbrio? Porque a água aqui, no caso, é o solvente dessa equação, dessa reação química aqui. E a concentração de água é muito mais alta do que as concentrações da amônia e dos íons envolvidos na equação. Ok? Então, quando você coloca a concentração do próprio solvente, a gente já embute na constante e a gente não coloca a concentração de água na equação de equilíbrio. Então, a gente viu aqui um outro exemplo, um exemplo que quando você tem reações em soluções aquosas, a concentração de água não costuma entrar na equação de equilíbrio. Neste outro exemplo aqui, a gente tem um equilíbrio entre hidrogênio e iodo, dando 2 moléculas de HI. A constante de equilíbrio aqui não tem nenhum empecilho, é concentração de HI elevado ao quadrado, porque é o coeficiente estequiométrico, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, hidrogênio e iodo. Tudo bem, tudo tranquilo. Nesse caso, como é um equilíbrio envolvendo compostos em fase gasosa, a gente pode ter também a possibilidade de representar esse equilíbrio em termos de pressão.
Então, a gente pode calcular com pressão parcial de HI elevado ao quadrado dividido pela pressão parcial de H2 vezes a pressão parcial de I2, tá? Então, quando você tem reações em fase gasosa, você pode ter tanto Kc em termos de concentração, como Kp em termos de pressão parcial dos gases, tá? Existe uma relação entre Kc e Kp ou entre concentração e pressão parcial, que é dada pela equação PV/nRT. Se você dividir N, jogar o V para baixo, fica P igual a N sobre V vezes RT. N sobre V é nada mais nada menos que concentração. Então, existe uma relação entre pressão parcial e a concentração de determinado reagente, que é simplesmente multiplicado pela constante dos gases vezes a temperatura. Qual que é o significado do K? Vamos pegar um exemplo mais simples, A em equilíbrio com B. Se nessa equação hipotética a constante de equilíbrio é 10, o que isso significa? Em termos práticos, significa que haverá no equilíbrio a concentração de B será 10 vezes mais que a concentração de A, certo? Então a constante de equilíbrio tem tudo a ver o quanto está deslocado o equilíbrio. Se há mais do produto do que do reagente ou se tem mais do reagente do que o produto. Então a constante de equilíbrio vai nos dizer se o equilíbrio está deslocado na direção dos produtos ou nos reagentes. Nesse exemplo aqui, eu temos 10 vezes mais do produto do que do reagente em termos de concentração. Ok? Alguns exemplos aqui de constantes de equilíbrio, a gente tem aqui o equilíbrio hidrogênio-cloro, dando 2HCl. Essa constante aqui é muito alta, é 4,4 vezes 10 a 32. O que significa? Significa que a constante é muito alta, é maior que 1, óbvio. E isso significa que esse equilíbrio está muito deslocado na direção dos produtos. Quanto maior esse valor, maior vai ser a quantidade de produtos em relação aos reagentes no equilíbrio. Eu posso até dizer que esse equilíbrio está praticamente deslocado na direção dos produtos. Outro exemplo aqui é a água decompondo a hidrogênio e oxigênio. A constante de equilíbrio dessa equação é igual a 1,1 vezes 10 a menos 81. Aí a gente tem um caso extremo contrário. A gente tem um valor de K muito pequeno. Quando você tem um valor de K muito pequeno, como esse aqui, você tem o equilíbrio totalmente deslocado no sentido dos reagentes. E a gente tem muito pouco produto. Ok? Entenderam a diferença entre constantes de equilíbrio maior que 1 e menor que 1? Ok. Então, como é que a gente usa ou determina as constantes de equilíbrio? Geralmente, quando a gente faz um experimento, a gente tem as concentrações dos reagentes no início e a gente coloca como zero e a gente faz sempre esse raciocínio, segue esse raciocínio. A gente propõe o que tem no início, vê quanto que reage e depois vê quanto tenho no equilíbrio, tá? Então vamos supor que você fez a reação 0,402 e deixou a reação acontecer. A reação atingiu o equilíbrio e meça a concentração, por exemplo, do produto no equilíbrio. Vamos supor que deu 0,056, tá? E aí ele pergunta qual que é a constante de equilíbrio para essa reação. Então, o raciocínio que a gente faz nesse caso é tentar descobrir, a partir das concentrações iniciais e da concentração de um dos produtos no equilíbrio, qual que é a constante de equilíbrio. E aí a gente usa um raciocínio de estequiometria. Se a gente partiu de 0,4 e 0,2 e a gente obteve 0,056 desse produto, quer dizer que parte desse 0,4 foi usada para virar SO3. Usando a estequiometria aqui, a gente sabe que para formar 0,056, a gente precisa reagir 0,056 de SO2. Olha a estequiometria 2 para 2. Se eu estou formando 0,056, eu usei 0,056 de SO2. Se a estequiometria é 2 para 1 para 2, quanto de oxigênio eu precisei usar? Metade, 0,028. Então, se eu tinha 0,4, 0,2 e usei apenas 0,056, o SO2 e o 0,028, significa que no equilíbrio sobram 0,344 de SO2, 0,172 do oxigênio e 0,056 do SO3, tá? Está representado aqui. Então, esses dois valores aqui são esses dois valores que eu determinei, calculei agora
E esses valores a gente coloca na constante de equilíbrio. Então, lembrando que esses valores de concentração são apenas os valores de concentração quando atinge o equilíbrio, e não quando eu estou começando a reação. Então, substituindo os valores de SO3, SO2 e O2, a gente vai ter isso aqui, e calculando isso a gente vai chegar no valor de Kc de 0,154. Então, aqui foi um exercício de como a gente determina valores de K a partir de concentrações iniciais dos reagentes e pelo menos uma das concentrações dos produtos, tá? Existe outro tipo de exercício que é quando a gente precisa determinar as concentrações dado a constante de equilíbrio. Então, nesse exercício aqui, se 1 mol de H2 e I2 são colocados em um balão de meio litro a 425 graus Celsius, qual as concentrações de H2, I2 e HI no equilíbrio? Esse aqui é dado do exercício, constante de 55,64 a 425 graus Celsius, certo? Que é a temperatura do experimento. E ele quer saber as concentrações desse e desse quando atinge o equilíbrio, dados as concentrações iniciais. Então a gente faz esse mesmo raciocínio, a gente faz sempre o que tinha no início, quanto que reajo e quanto eu tenho no equilíbrio, tá? Então, o que eu tinha no início, eu tinha 1 mol de H2 e 1 mol de I2, só que isso não são valores de concentração, então eu tenho que dividir pelo volume para obter o valor de concentração. Então, eu tenho 1 mol de H2, 1 mol de I2 num frasco de meio litro. O que é 1 mol em meio litro? 2 mol por litro, certo? Então, eu tenho a mesma concentração de I2 e eu não tinha nada ainda, porque a reação acabou de começar. Quanto que vai reagir? Não sei. Então, por estequiometria, na hora que a gente coloca os dados que reagem, a gente usa a estequiometria. Então, se eu reagir X de H2, como a estequiometria é 1 para 1, eu vou reagir com X de I2 e eu vou levar quanto de HI? 2x. Por que 2x? Por causa desse 2 aqui da estequiometria. A estequiometria está 1 para 2. Então, quanto que eu tenho no equilíbrio? Então, desses 2 mols que eu tinha no começo, x foram usados para formar 2x de HI. Então, eu tinha 2, reage x, no equilíbrio eu tenho 2 menos x mols por litro. Mesma coisa para I2, 2 menos x mols por litro. Eu não tinha nada de HI, eu formei 2x e agora eu tenho 2x de HI, tá? Então, montando a constante de equilíbrio, que é dada pela concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, a gente vai ter mais ou menos isso. Depois isso. Tirando raiz quadrada dos dois lados, aqui apareceu um macete aqui, certo? A gente tem uma divisão elevada ao quadrado, então para facilitar as contas a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, a gente chega nessa equação do primeiro grau e isola o x dando 1,58. O que é esse x aqui? É a resposta do exercício? Não. Eu quero saber as concentrações de H2, I2 e HI no equilíbrio. Quais são as concentrações de H2, I2 e HI no equilíbrio? 2 menos x para H2, 2 menos x do I2 e 2x do HI. Então, calculando 2 menos x, que eu calculei, então as concentrações de H2, que é a mesma do I2 no equilíbrio, é 0,42. E a concentração de HI no equilíbrio é 2 vezes o 1,58, que vai dar 3,16 mol por litro. Tá? O quociente, que é representado por Q maiúsculo, a gente utiliza quando a gente não tem certeza se uma determinada reação atingiu o equilíbrio. Tá? Dadas as concentrações de reagentes e produtos, a gente utiliza o fator, a letra Q, para simbolizar que a gente não sabe se uma determinada reação atingiu o equilíbrio. Ela é dada pela mesma fórmula do K, só que nesse caso a gente utiliza as concentrações de uma suposta situação que pode estar em equilíbrio ou não, certo? Então, quando eu não sei que o sistema está em equilíbrio, a gente simboliza como Q, que é o Q de quociente. Esse quociente tem vários significados, tá? O Q pode estar, o valor de Q que você calcular numa determinada instante da reação, ele pode estar menor que o K.
ele pode ser igual ao K ou ele pode ser maior que o K. Se ele for menor que o K, significa, se a gente olhar aqui a equação, é um número menor que o K. Então, eu tenho maior do denominador em relação ao numerador. O que é ter um maior valor aqui embaixo? Significa que eu tenho mais reagentes. Quando o Q é igual a K, significa que você atingiu o sistema que você estava determinando se o sistema está em equilíbrio. Então, significa que, coincidentemente, quando o Q dá igual ao K, significa que você determinou o K praticamente, que o sistema está em equilíbrio. Agora, pode ter situações em que o Q está maior que o K. E aí, no caso, eu tenho mais do numerador do que do denominador. Então, eu tenho mais, a concentração de C e D está maior do que no que deveria estar caso estivesse em equilíbrio. Então, eu tenho mais dos produtos. E aí, a tendência, o que acontece nessas duas situações? Vamos supor que você está medindo o Q em uma determinada reação. Qual que é a tendência? No caso de Q menor que K, a tendência é que você vai formar mais produtos, porque eu tenho muito dos reagentes. E no caso do Q maior que K, se eu tenho mais produtos, a tendência é formar mais os reagentes até atingir o valor de K. A relação de ΔG com K é essa daqui. ΔG padrão de uma determinada reação é dada por menos RT vezes Ln de K, tá? Então, de novo, o que é esse ΔG bolinha? É a variação de energia livre padrão de uma determinada reação. Condições padrão seria condições de 1 mol a 298 Kelvin, tá? R seria a constante dos gases, T a temperatura em Kelvin e o K é a constante de equilíbrio. Então, existe uma relação entre energia livre e constante de equilíbrio, tá? A constante de equilíbrio, então, é um parâmetro bastante termodinâmico, tá? Ok? Bem, a partir da próxima aula, o próximo vídeo, eu vou começar a falar disso daqui, que são os fatores que afetam o equilíbrio, tá? Que é basicamente o princípio de Le Chatelier. Então, na próxima aula, eu vou começar falando o que acontece com o equilíbrio quando você altera algumas propriedades físicas, como pressão, volume do reator ou a temperatura da reação. Ok? Então, até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Acompanhe os vídeos da disciplina e a resolução comentada das listas de exercícios. Ok, pessoal? Até mais. Tchau.